Então, vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada. Bom, é bom eu atualizar ali a tela, né? Senão vocês não vão enxergar. Hoje, tá, gente? A gente vai dar uma olhada. Que chama ali. Tá vendo que em cima tá lá GNN? Então, isso é o Graph Neural Network. Então, a gente vai ver redes neurais em grafos. Tá? Então, não obstante, né, a gente já sabe da importância, né, de grafos e teoria dos grafos para ciência da computação, tá? A gente vai ver aqui a aplicação, tá, em redes neurais. Aí você falou, professor, qual é a situação? É porque o que acontece? Igual um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que o que acontece? Se a gente já viu aquele exemplo, né, de fazer classificação de dados com rede neural. Agora acontece o seguinte, só que ali a gente está vendo cada elemento isolado. Quando você está fazendo, por exemplo, no caso de um grafo, tá? Você está querendo dizer o quê? Aquele elemento ele está relacionado com no mínimo mais um, para ele ser conexo, né? Para ser um grafo conexo, ou seja, ele tem uma aresta conectando um elemento no outro. Imagina que cada vértice é um elemento, tá? E a aresta quer dizer o quê? Que aqueles elementos têm algum tipo de relação. Bacana? Tá? Então, o que acontece? A princípio, quanto mais relações aquele elemento tiver, ou seja, mais conexões, o que vai acontecer? Essas informações adicionais vão auxiliar a identificar aquele elemento que você quer. Aquela velha história, igual eu falei. Eu quero classificar um animal. Aí eu dou uma característica dele. É cinza, dou. É grande, tem tromba, tem marfim, tudo. Concorda? Olha, quanto mais relações você vai dando a respeito desse objeto inicial, você vai facilitando para você identificar o que ele é, tá? Então, a ideia nesse caso de grafos é nesse sentido, tá? Tá ok? É para te dar uma ideia o que de relação entre as coisas. Tá legal? Tá? Porque ao invés de você ter, vamos dizer assim, como se fosse um banco de dados, onde que você tem cada elemento, aí você teria uma tabela e teria os relacionamentos, né? O próprio grafo já faz esse papel. Entendeu? Tá legal? E é óbvio, esse negócio de ser grande, por exemplo, você vê, essa característica, ou vários outros animais, por exemplo, uma baleia, ela pode também ser grande e também pode ser cinza. Aí agora você já começa a falar, é grande, é cinza, vive dentro d'água. Aí, ó, você já pulou do elefante, você já está indo para qual é um bicho tipo grande, cinza, que mora dentro d'água. Quer dizer, tá vendo como é que você já deslocou baseado nessa outra informação, que é marinho, né? Mora dentro d'água. Já muda para o foco, para qual a informação que você tem que classificar, tá? Então, isso é para dar uma ideia para vocês como que essa questão de você representar a informação, como, por exemplo, o grafo, ajuda bastante, tá? Tá ok? É para tirar um pouco, gente, o foco do conceito que você tem única e exclusivamente aplicado em teoria dos grafos que vocês viram lá. Tá legal? Tá? Que a ideia aqui, quer dizer, ó, você usa aquele conceito, mas o nosso objetivo aqui é um pouco diferente daqueles que vocês viram
especificamente em teoria dos grafos, tá bom, gente? Para colocar vocês a par aqui. Tá? Então, a ideia dessa do grafo é você ter uma forma de representar a relação entre esses elementos de uma forma multidimensional, né? Tá? Então, porque cada conexão, em grafos, quando você tem 3 conexões, qual é o nome que você dá do número de conexões de um vértice que você tem? Ué, num grafo. Qual é o nome lá em gráfico que você tem quando você diz, eu tenho 3 arestas incidentes a esse vértice? Opa, é o grau. É isso aí. Né? Tá? É o grau. Tá? É o grau daquele vértice. Tá? Então, você vê que ele tem o quê? Muito mais dimensionalidade. Quanto maior grau, maior dimensionalidade que ele vai ter. Né? Tá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui inicialmente. Ó. Vamos começar bem pequeno aqui, fazendo o seguinte. Vamos usar aqui essa API para quê? A gente vai desenhar um grafo com 4 nós e cada nó tem uma cor e tem um tamanho. Tá? Porque esse tamanho que vai aqui, ó para cá, gente. Tá vendo? A gente tem 4 numerados, tá vendo? Add node from, aí eu tenho numerados, eu digo qual é a cor, lá, blue, yellow, orange, red, e o size vai me dar o tamanho da bolinha ali. Tá? E uma coisa que também é muito utilizado, principalmente quando você está fazendo essa análise mesmo assim, de grafos, é o seguinte: o tamanho aqui da bolinha pode também dar importância. Você poderia ver o seguinte, que o comum que vocês viram lá em grafos é o quê? É você ter um peso, um valor só na aresta, né? Mas isso aqui poderia corresponder ao quê? A um peso também para o nó. Então, a princípio, eu posso supor que quanto maior o valor aqui, maior a importância daquele nó. Entendeu? A gente pode ver dessa forma também, tá? Tá legal? E aí primeiro ele faz aqui, né? Vamos rodar a primeira célula. Né? Aí ele fez. Agora eu vou pedir para desenhar. Ó. Então ele vai desenhar, aqui um gráfico para gente, tá? De acordo com as especificações. Quer ver? Ó? Aí identificou agora, ele vai representar e aqui ele vai desenhar. Quer ver? Ó? Aqui. Aí, porque aqui, ó, você vê, eu especifiquei aqui, no caso, a lista de nós, né? E, tá vendo? As arestas, tá vendo? Aqui eu estou dizendo quais arestas, quem que está ligando com quem, ó. O 0 com 1, 1 com 2, 1 com 0, tá vendo? Eu estou dizendo, aqui eu digo-se quem são os nós, tá? E aqui eu estou dizendo quem são as arestas. Aí aqui eu desenhei, ó. Tá? E aí ela desenha, tá vendo? Ó, conforme eu especifiquei, ela tem o 0, 1, 2, 3, e aqui, você vê, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5 arestas, igual eu botei aqui, ó. 1, 2, 3, né? Que aí você vê que ele desenhou. Tá? Tá legal? Aqui por quê? Ó? Porque aqui eu estou dizendo 0 para o 1 e aqui 1 para o 0. E aí o que acontece? E como é um grafo direcionado, aí ele deu a linha para um lado e para o outro, tá vendo? Tá? Então, tá aqui, no caso, as arestas do grafo. Tá? E você vê que o tamanho lá da bolinha é proporcional lá ao tamanho. Tá vendo? Essa aqui, a 3, que tinha o maior valor, você vê que ela tem um tamanho maior.
Tá legal? E aqui, tá? Eu vou aqui, ó, eu tornei o grafo não direcionado, tá? Então você vê, olha lá, tá vendo? Sumiu a setinha, tá vendo? Aqui no grafo, tá? Então, para vocês darem uma olhada aqui como que fica, tá? Aqui a gente vai dar uma olhada para fazer a classificação de nós com Graph Neural Networks, por isso que é o GNN, né? Redes neurais em grafos. Que a ideia é, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A ideia é que eu vou ter, por exemplo, no caso aqui no gráfico, por exemplo, a ideia que eu quero. Então, a gente vai ter um gráfico assim, por exemplo. E aí, o que acontece? O exemplo que a gente vai querer usar eu vou querer classificar um nó desse gráfico, que no caso vão ser, por exemplo, artigos, e aí a ideia é, se eu tiver a relação com outros, a partir da relação dos outros vai me ajudar na classificação dele. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, como eu vou classificar eles sozinho, supondo que não tem ligação entre eles. E depois vocês vão ver como, quando eu considero a ligação entre eles, ou seja, a relação entre eles, eu tenho uma classificação muito melhor do que quando eu não tenho a relação. Entendeu? Ou seja, a ideia do gráfico. Tá? Essa aqui que é a proposta aqui. Tá? Então, a gente, a ideia aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para vocês enxergarem direitinho. Estou gravando, né? Estou. É implementar um modelo de redes neurais em grafos para predizer o tópico de um artigo, dadas as suas citações. Então, por quê? O que é uma citação de um artigo? É que nesse artigo você indicou um outro artigo. Tá legal? Então, baseado nisso, já te dá uma pista para você conseguir classificar ele. Então, muitos conjuntos de dados em diversas aplicações de aprendizagem de máquina possuem relacionamentos estruturais. Um exemplo aquele ali, entre as suas entidades, que podem ser representados como grafos. Uma coisa que você também pode tentar fazer, sabe o que é? Você tem uma rede social e quer ver, esse cara tem tendência, de repente, a comprar esse produto baseado na relação de compra dos outros. Entendeu? Tu se relaciona com pessoas, tá? Que compram produtos esportivos, por exemplo, voltado para ciclismo. Qual é a chance de você comprar produto de ciclismo? Concorda que é grande? Agora, não tem ninguém ali que compra nada, por exemplo, de pesca. Qual a probabilidade de você comprar de pesca? Ninguém da sua rede de relacionamento que você se relaciona compra. Entendeu? Qual a probabilidade de você comprar? Concorda que a tendência é pequena? Pode até ser que você concorda que a probabilidade disso ocorrer é pequena. Sim. Tá? Entendeu? Então, esse é um outro exemplo, tá? De como que você pode utilizar informações relativas a esses relacionamentos para ajudar.
Essas aplicações incluem análise de redes sociais, que eu acabei de falar, de comunicação, previsão de tráfego, detecção de fraudes, por aí vai. Então, esse exemplo demonstra a implementação simples de um modelo de redes neurais de grafos ou em grafos, tanto faz. E o modelo é usado para uma tarefa de predição de nós no conjunto de dados Cora para prever o assunto de um artigo, considerando sua rede de palavras e citações. Antes de entrar, vamos dar uma olhadinha aqui que esse negócio aí. Espera aí, deixa eu... Bom, então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê aqui é o All Datasets. Vamos achar o Cora aqui. Aí, aqui é o Cora. É esse aqui. Então, vamos ver o que é ele primeiro para entender. Então, aqui, ó. O que esse carinha é? Então, a gente tem o artigo, tá vendo? Paper. Ele tem o Paper ID e tem o label da classe dele, tá? Que aí é para dizer se aquele artigo ele é, por exemplo, de computação, se é de engenharia e tudo mais. Aqui, ele diz o quê? Quais são as citações. Então, ele indica qual é o ID do artigo e o ID de quem ele cita. Tá? E aqui em Content, ele diz o quê? Qual é o artigo e qual é o conteúdo dele. Que aqui é um texto. Tá vendo? Varchar, tá vendo? Você tem o texto. Aqui diz qual é a classe dele, ou seja, qual é o tipo, e aqui qual é o texto. Então, ó, esse Cora Dataset consiste de 2.708 publicações científicas classificadas em uma de 7 classes. Então, ó, a rede de citação consiste de 5.429 links, ou seja, você tem uma rede que tem um grafo, né, com 2.708 nós e 5.429 arestas, tá? Então, já vê que não é um gráfico tão pequenininho assim, né? Tá? Então, cada publicação no dataset é descrito, né, por um vetor 0 e 1, tá, indicando a ausência ou presença da palavra correspondente do dicionário. E esse dicionário consiste de 1.433 palavras únicas. Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou, por exemplo, 1.433 principais palavras de todos os textos, beleza? E fez o quê? Igual fosse, ele diz para aquele artigo, se aquela palavra existe naquele artigo, ele bota 1, se não existe, bota 0. Então, cada artigo vai ser uma linha, vai ter uma linha lá, e se aquela palavra está no artigo, aquela posição é 1, se ela não tiver 0. A palavra é a coluna, tá? Quer ver, ó? Seria assim. Por exemplo, eu peguei uma tabela. Vamos dizer, eu tenho uma palavra aqui. Computador. Tem uma outra palavra. Ó, grafo. Tem uma palavra, outra aqui. Rede. Tem aqui neural. Por exemplo. Então, tá aqui só aqui. Então, o que acontece? Se aparece computador e aparece rede, grafo e rede neural, não. Esse aqui aparece tudo. Esse aqui aparece só rede neural. Essas outras aqui não. Entendeu? A ideia seria essa aí. Tá? Tranquilo? Tá? É porque já foi feito esse pré-processamento. Ele pegou ali. Aí você fala, professor, por que a 1433? Porque o cara quis, cara.
Podia ser 1.500, podia ser 1.000. E que as 1.433 achava que dava um bom resultado aí para esse problema. Tá? Tá ok? Mas poderia ser mais ou menos. Tá ok? Tá? Então, só para falar, porque aí depende muito do problema que você está trabalhando. Porque se às vezes você também botar pouca palavra demais, muitas informações importantes de um determinado artigo poderia ficar de fora. E se tu também bota palavras demais, aí você está dando muita informação e aí você não separa nada. Tá? Tá ok? Então, aí você vê, né, que ela dá a tarefa social, a classificação, domínio aí da educação e por aí vai, tá vendo? Então, dá para... Aqui é até interessante, ó. Deixa eu abrir, ver se ele vai abrir aqui o artigo original. É legal, ó, até para vocês verem. Tá? Então, vocês verem que é uma coisa interessante, você vê. Que é isso que é feito por uma universidade na área aí da computação, é uma das universidades top no mundo, essa University of Maryland, é bem bacana. Aí aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí aqui tem aqui a representação. Deixa eu ver aqui se eu acho um negócio aqui para mostrar aqui para vocês, quer ver? Ó? Tá vendo? Que eu tô falando, é 1, 0 e tudo mais, dizendo lá das palavras. Deixa eu ver aqui se ele... Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas lá mais para frente, eu acho que vai mostrar. Eu tenho uma figura que vai mostrar a rede lá para vocês aqui. Deixa eu ver aqui se ele vai. Synthetic Data. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Nós experimentamos isso aqui nesse caso aqui, né? Com 2 datasets bibliográficos do mundo real, esse Cora, né? Então, contém uma quantidade de artigos de machine learning dividido em 7 classes. Tá vendo? Foi o que eu falei lá para vocês. Ó. Vendo? O artigo final tem 2.708 documentos, ó, 1.433 palavras distintas. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente vai importar aqui, né, algumas bibliotecas básicas. Essas aqui, mais mesmo aqui dessa de grafo seria essa network aqui, né? O resto a gente já viu. Né? Agora, aqui, tá vendo? Que ele vai baixar o conjunto de dados. Então, ó, o conjunto de dados produz 2 arquivos separados. Tá? Então, tem Cora Cities e Cora Content. Né? Então, cadê aqui? Seria aqui, né? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, nós vamos baixar ele. Então, o legal aqui é que ele já vai baixar para mim, né? E depois vai descompactar ele. Quer ver? Aí, tá vendo? Ele vai baixar.
Aqui eu mostrei o diretório, mas depois eu procurei aqui, eu vi, ele está localizado nesse diretório aqui, tá vendo? E aqui, aí eu atualizo o nome do diretório e aí eu mando ler, tá? Ele lá. Então, o primeiro que eu... Aqui, tá vendo? Eu vou ler aqui as citações, ó. Né? Tá? E agora eu vou para a gente poder ver, ó. Tá vendo? Aí ele diz quem é a fonte, quem é citado, certo? Aqui eu carreguei o quê, ó? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou carregando os dados dos artigos. Lembra que eu falei que eram 2.708 artigos. Quer ver? Vamos dar só uma olhada aqui, ó. O nome dele aqui é Papers. Bota aqui só para vocês verem que é Display Papers. Quer ver? Ó? Tá vendo? Aí ele está mostrando para aquele artigo, aí tem o termo 0, 1, 2, 3. Tá vendo? Ó? Nesse aqui, esse termo 1425 tem ele lá. Tá vendo? Nesse aqui, o termo que é o 4 tem ele lá. E por aí vai. Tá? Aqui está mostrando 5. Né? Fica aqui meio ruim de ver, mas tá vendo? Aí aqui ele diz mais ou menos. Quer ver? A gente poderia ver, ó, qual é o subject. Então, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Você quer saber, né? Então você vem aqui, né, ó, print papers, né? O que? Subject ponto unique. Aí ele vai te dizer quais são, entendeu? Os assuntos lá de cada um. Porque aqui, tá vendo? Eu peguei o quê? O assunto de todos os artigos, quais são os únicos que tem. Então, tem redes neurais, aprendizado de regras, aprendizado por reforço, métodos probabilísticos, teoria, algoritmos genéticos e baseado em casos. Tá vendo? Então, tem essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, a ideia vai ser o quê? Eu saber qual é o assunto daquele artigo baseado. Primeiro eu vou classificar ele baseado só no termos. Depois eu vou classificar ele usando a ideia de grafos, fazendo o quê? Não só usando os termos, mas também a relação que ele tem. Entendeu? Então, provavelmente, um artigo que é de uma determinada área vai ter muitas citações daquela mesma área, concorda comigo? Tá? Aí aqui, tá vendo? Ele vai mostrar ó, quantos artigos tem de cada área. Tá vendo? De redes neurais. Tem 818, métodos probabilísticos, por aí vai. Tá? Gente, ou a explicação tá top demais, tá todo mundo entendendo tudo, ninguém tá entendendo nada, tá tão intranquilo aí, tá todo mundo tão quietinho aí, rapaz. Ou é sono depois do almoço? Um pouco dos dois. Tá em sono. Então, ó, aí aqui a gente vai aqui, ó, converter os IDs, né, para índice de base zero, ou seja, vai se converter, vai fazer aquele one hot vector, né? Tá?
tá ok? Para a gente poder ver aqui como é que vai ficar, tá? Né? Vai converter por quê, professor? Vai por quê, professor? Não, é para poder, né, poder fazer a classificação, né? Porque ele não vai classificar pelo nome mesmo em si, né? Quer ver, ó? Tá? Bom, agora vamos dar uma olhada aí como é que vai ficar o gráfico, ó. Olha só como é que fica bem. Tu vê que ele demora um pouquinho, porque ele é grande, né? Aí você vai ver que ele vai desenhar a relação que existe entre os elementos no... Aí você vê, ó. Você vê que tem uns artigos, ó, fica lá na periferia. Mas você vê que tem alguns, ó, que estão bem relacionados aqui no meio. Tá vendo, ó? Tá vendo que tem uma alta ligação entre eles. E os que não tem, você vê que fica lá longeão. Tá? Tá ok? E uma coisa que é interessante, gente, por exemplo, quando você vê uma coisa dessa, um grafo desse, tem uma medida que tem uma área que também estuda essa questão de grafos complexos, né? São redes complexas, né? Aí tem uma medida que tem de centralidade, tá? Ou seja, quanto mais central ele tiver, e outra coisa também que chama betweenness. O que é betweenness? Se, por exemplo, se você for ver os caminhos, quantos caminhos que ligam qualquer par de nó passa por aquele cara ali? Between quer dizer o quê? Que ele está no meio, né? Between quer dizer que entre. Então, se muita gente passa por ali, quer dizer o quê? Que ele é importante. Entendeu como é que é? É a mesma coisa. Igual aeroporto. Tipo Brasília, Guarulhos. Ele tem uma centralidade, um betweenness muito grande. Por quê? Né? Às vezes também esse de Viracopos, assim, por quê? Por exemplo, tipo lá em Viracopos da Azul, quase tudo quanto é uma hora ou vai passar por lá, né? Entendeu como é que é? Para você conseguir chegar em outro lugar. Tá? Aí, se a gente for ver essa medida aqui do aeroporto de Palmas, tende a zero, né? Porque, pelo amor de Deus, daqui você não vai para quase lugar nenhum, né? Então, a importância desse aeroporto é muito pequena, porque daqui ele não serve de meio para você chegar basicamente em lugar nenhum, porque aqui normalmente é ponto final, né? Então, você vê que ele, nesse tipo de importância, né, é pequena, né? Tá? Provavelmente o aeroporto de Palmas deve ser um trenzinho assim, ó, que não fala com quase ninguém aqui, assim, bem miudinho. Diferente, aí tu pega tipo um aeroporto lá de Brasília, de como que tá esse aqui no meio, aqui, de Guarulhos, está aqui no meio, que fala com todo mundo. Né? Então, a ideia é mais ou menos por aí. Aí aqui agora, ó, a gente vai dividir o conjunto de dados em um conjunto de treinamento e teste estratificado. O que quer dizer essa ideia aqui de estratificado?
Vocês lembram, gente? Eu explico isso aqui. Quer dizer o quê? Que na hora que você vai dividir, você vai respeitar essa divisão aqui. Por exemplo, se suponha que aqui o número de artigos de rede geral fosse, sei lá, 25% do total, então, tanto no dado de treinamento quanto no de teste, tem que respeitar 25% dos dados. São de redes neurais, né, neural networks, tanto no conjunto de treinamento quanto de teste. Isso quer dizer estratificado, tá? Ele mantém as proporções, tá? Tá bom? A ideia de esse estratificado quer dizer isso, tá? Tá bom? Aí, ele dividiu, né? Então, a gente tem 2.708, aí você vê, ó. Vamos fazer, se a gente fizer aqui a continha aqui, né? Então, vai dar. Tá vendo? É porque para poder obedecer, ele deu aproximadamente, né? Então, você vê aqui que deu 2.152, que 2.166, óbvio, ponto 4 não pode, né? Então, como ele tinha que manter estratificação, aí poderia ficar um pouco menos ou um pouco mais aqui, né? Tá? Tá bom? Bom, então, aí o que ele vai fazer aqui? Tá? Nós vamos implementar o experimento de treinamento e avaliação. Então, o que eles estão fazendo aqui? Ó? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo o que aqui, gente? Pode chutar, gente. Não vai perder ponto se errar, não. Pode falar. Isso, vou ter 2 camadas com 32 neurônios. Volto a dizer, é obrigado os 2 ser de 32? Não. Tem que ser só 2? Também não. Botei ali para a gente testar, tá? Aqui a taxa de aprendizado, a taxa de dropout, número de épocas e o batch size. Como eu acabei de falar para vocês, gente, isso aqui, ó, vocês podem até anotar aí se quiser. Ó. Isso aqui são o quê? São hiperparâmetros aí da rede. Eu posso botar o que eu quiser, meu irmão. O que achar melhor resultado, né? Eu botei aqui para testar, entendeu? Mas, na prática, você tem que testar outros valores aí para ver. Quem sabe, de repente, você mudando o learning rate para 0.001, você pode ter um resultado melhor. Entendeu? Se eu botar 3 camadas, botar 32, 64, pode ser melhor. Se eu diminuir o dropout de 0,5 para 0,25, pode ser melhor. Como é que eu vou saber? Só se testar mesmo. Não tem como, tá? Só testando. Beleza? Tá? Então, vocês podem anotar aqui. Vou até botar aqui para vocês, ó. Então, aqui são o quê, ó? Hiperparâmetros, tá? Da GNN, né? No caso aqui, né? Pode botar os valores que quiser, beleza? Isso aqui foi só para a gente testar aqui, tá? Beleza? Aí aqui, ó, ele vai compilar e treinar um modelo de entrada usando os dados de treinamento. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou usar o otimizador, o Adam, com aquela taxa de aprendizado específica. Aqui, tá vendo? Ó, eu estou
usando a função de perda, a sparse, categorical, cross entropy. No caso, é até interessante esse sparse, porque dá para ver que esse grafo ele é esparso, ele não é fully connected, ou seja, não é totalmente conectado. Aqui, ó, eu criei aqui um early stopping aqui, tá? Podia botar aquela outra para verificar também, se quiser. E aí aqui, tá vendo? Eu estou dando aqui X, aqui o X-train, Y-train, por quê? Que eu dividi aqui em cima, ó. Aqui, ó. Né? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? X-train, Y-train aqui vai ser passado aqui. Por quê? Que ele não dividiu aqui para treinamento e teste. Então, o treinamento e teste tem a entrada e tem a saída, né? O X é sempre a entrada e o Y é sempre a saída, tá? Sempre quando você tiver num problema desse e tiver X, alguma X underline train, X teste, quer dizer o quê? Que é a entrada e o Y é a saída, tá? Aí o que ele está dizendo aqui? Que ele está pegando 15% dos dados aqui de treinamento para fazer a validação, tá? Aí ele tem o número de eps, o tamanho de batch, size, que também é parâmetro, e o callback early stopping, que foi especificado aqui, tá? Aí daqui a pouco ele vai... Aqui é só para mostrar aquelas curvas de aprendizado, né? Para a gente ver se o negócio foi bem. Tá? Aí aqui, ó, ele vai, ó, implementar módulo de rede feed forward. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Dizendo aqui as camadas. Né? Então, aí ele também vai colocar uma camada, tá vendo? Ó, para units in hidden units. Então, para cada uma, né, ele vai ter duas, né? Então, entre cada uma, ele vai ter o quê? Uma camada aqui, normalização, dropout e uma dense. Aí, no final, ele tem, tá vendo? Ele vai retornar essa aqui sequencial, que ele vai empilhar essas camadas. Ela vai ter elas empilhadas. Tá? Agora a gente vai ver para como é que vai realmente fazer. Ó, aqui, ó, ele pega o número de características e o número de classe. O número de características, sim, no features, vai me determinar o quê? Hein? Então, aqui, ó, e o número de classes aqui, ele está me dando aqui o quê? Ó? Esse aqui vai ser o número de classes, vai ser o número lá de neurônios da camada de saída, né? Tá ok? Tá? Beleza? E aqui, ó, o número de features é o número de entrada, ou seja, o número lá daquele dos termos. Tá? Beleza? Vai para especificar aqui. Tá vendo? Aqui, ó, ele dividiu lá, lembra? O train data e teste data em X, train, X teste, Y train, Y teste. Tá? Aí aqui, ó, ele vai criar um modelo base, ó. Então, o que ele está dizendo? Ó? Eu vou ter, ó, a camada de entrada, qual vai ser meu shape? Ó, num features. Lembra? Eu acabei de mostrar aqui para vocês. Aqui. Se você olhar aqui, é 1400 olha lá, tá vendo aqui? Ó, né?
Tá vendo? Aqui, Create FFN, lembra? Era aquelas camadas escondidas que eu falei para vocês. Tá? Ok? Então, aí ele vai criar isso empilhado, tá? E aqui ele retorna aqui o modelo. E aqui ele vai mostrar, ó, como é que vai ficar. Quer ver? Ó? Aqui ele vai dar o summarize, o summary do modelo. Tá vendo? Aí ele diz, ó, input features. Aí, ó, 1433. Aí ele vai ter a camada, ó, aquela sequencial. Então, vai ter, tá vendo? Ó, aqui 32. Tá vendo? E aí, por que aqui você vê, ó, que lembra que ele tinha aquelas lá no meio. Lembra? Você tem, ó bloco 1, bloco 2, tá vendo? Aí ele vai criando. E a última, aqui com 7. Tá? Tá ok? Ele vai criando aqui. Tá? E aqui você vê que ele criou esse bloquinho aqui também. Ó. Aqui, por acaso, botou 4, tá? Mas, para você ver, para criar esses blocos aqui, mas poderia ter mais, se quisesse. Tá? Ou menos. Aí aqui ele vai rodar aquele experimento, ou seja, ele vai dar aquele fit. Tá vendo? O fit aqui agora. Com como é que é o nome? Com o early stop. Aí agora vai demorar um tiquinho aí, porque ele vai fazer o respectivo treinamento lá. Vamos ver aqui como é que está andando. É porque esse exemplo aqui, cara, ele é mais complexo um pouco mesmo, né? Tá esse aqui. Né? Então, pelo rumo aqui, ele ativou o early stopping aqui. Né? Aí eu vou mostrar agora aqui a curva de aprendizado dele. Né? Então, já dá para ver por aqui, ó, que a gente já pode ver, ó, que esse early stopping dele que ficou, acho que foi 30, né, que eu botei lá. Cadê aqui, ó? Eu acho que ficou até muito grande, né? Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Não, botou a passei 50, ficou muito grande. Por quê, ó? Você vê que a boca aqui de jacaré, ó, começou a aumentar demais aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Essa paciência aqui pode até diminuir. Tá? Pode até diminuir. No gráfico dá para você avaliar que elementos que você tem que mudar. Isso aí, tá vendo? Você já podia ver, ó, para reduzir isso aqui, eu podia botar aqui uns 20 para ele parar por aqui assim. Quer dizer, você rodou demais aqui à toa. Tá vendo? Que a partir daquele, ó, já começou a abrir, ó. Tá vendo? Quer ver, ó? Como é que a ideia vai ficar aqui bem parecida mesmo, reduzindo? Eu de 50. Se eu quiser botar ali, ó, quer ver? Vamos rodar aqui de novo, ó. Cadê aqui? Ó, eu vou tirar aqui de 50, eu vou botar 20. Quer ver? Deixa eu só ver uma outra coisinha aqui, ó, rapidinho. Quer ver? Aqui, ó. Test accuracy. Aqui, ó. 77,52.
Então, você vai ver que mesmo eu reduzindo, não vai piorar. Quer ver? Ó? Cadê eu aqui, meu Deus? Acho que eu alterei o trem. Aqui. Então, vamos rodar daqui para baixo. Ó. O bom é que agora ele vai andar mais rápido um pouco, né? Porque a paciência ficou menor, né? E aí ele vai terminar mais rápido. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver se a boca de jacaré que não... Vamos ver aqui. É porque eu tinha que ter rodado com a mesma semente, que eu alterei a semente, mas você vê que... Mas pelo menos é que você vê que ele não variou demais. Deixa eu ver aqui. Quer ver uma outra coisa que... Ó, agora ele terminou rapidinho. Tá vendo? Aí, nesse caso aqui, tá vendo? Então depende muito. Quer ver? Ó? Uma coisa que eu acho que ia ficar legal aqui seria isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou botar o learning rate, eu vou aumentar aqui, vou botar aqui. Eu vou botar o batch size. Vou botar aqui. Eu vou diminuir o aqui. E aqui, deixa eu voltar. Espera aí, ó. Quer ver, ó? Vou voltar aqui para 50. Vamos ver se... Quer ver, ó? Você vai ver como é que o... É só o bicho aí raciocinar. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou botar só uma...
Aqui, então, vamos continuar para a gente ver. Então, vamos examinar aqui a previsão do modelo base aqui. Então, aqui, o que ele faz? Ele criou aqui instâncias aqui, dados aqui aleatórios aqui para testar, tentando mais ou menos ver aqui o dado médio aqui. Né? E aí, na hora que ele faz o teste, tá vendo? Ó, ele gera 10 instâncias aleatórias baseado nesse conceito. Tá? Então, aí a gente vê, baseado nisso, né, qual é a probabilidade, tá, em cada um desses casos. Então, a gente vê, tá vendo? Ó, nesse caso aqui, ele dá com 99,98, que é algoritmo genético. Né? Tá? E, tá vendo? Aí ele vai pegar aqui, ó, essa outra aqui, tá vendo? Que é Reinforcement Learning. Tá? Então, você vê até que nesse aqui, ó, ele já ficou mais um pouquinho na dúvida. Ó. Esse aqui deu 59,06, que é métodos probabilísticos. E esse aqui, 77,05, que é da parte de teoria. Tá vendo? Aí ele vai... Esse aqui, 65,83. Tá vendo? É óbvio, a princípio nós vamos assumir o que é de maior probabilidade, né? Aqui que é 80%, que é redes neurais, e por aí vai. Tá vendo? E aí depois a gente vai comparar esse resultado aqui quando ele tem a informação da rede. Ou seja, quem é que são as citações, igual eu falei lá. Aí a ideia é que a probabilidade melhore. Tá? Então, agora aqui, ó, a gente vai construir um modelo, né, de rede neural em grafo. Tá? Então, aqui a gente está criando, tá, um número. Né? A gente está vendo aqui quais são as arestas, tá? Um peso da aresta, ou seja, que vai dizer, né, a importância daquela ligação, tá? E entre os elementos. Quer ver? Ó? Aí a gente vai ver. Ó. Tá vendo? Então, ele criou, tá, 5.429 arestas com esses 2.708 nós. Tá? Onde é que cada nó, tá? Cada nó tem o texto, né, que é o quê? Dizendo se a palavra tá ou não para aquele nó, e aqui eu tenho 5.229, dois, né? Por que eu estou ligando 2 nós? Tá? Aí aqui a gente vai criar a camada convolucional, tá vendo? Para grafos. Tá? Então, aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou agregando os dados, né, pela média, e o tipo de combinação é concatenar, igual eu estou falando aqui. Ó. Então, o que essa camada vai fazer? A preparação dos nós são processados para produzir uma mensagem, que aí você fazendo uma transformação linear. E eu vou agregar ela como? As mensagens dos vizinhos de cada nó são agregadas em relação ao peso, que o peso é que vai dar importância, usando uma operação de agrupamento invariante de permutação, como soma, média ou máximo. No caso, a gente vai usar ali a média, né? Tá? Porque ele pega o valor da informação vezes o peso
pega de todo mundo que está chegando naquele nó e calcula a média. Né? Tá? Nesse caso, o que o peso significa, professor? Não, o peso quer dizer que vai dar aquela importância, né? Então, por exemplo, se uma determinada citação é muito importante, então ela tem um peso maior, né? Vocês têm uma influência maior naquele resultado, né? Seria a mesma coisa. Igual não tem nessa rede, super fã, não sei o que, quer dizer o quê? Que aquele cara, ele tem peso em influenciar os outros, ele publica muito, muita gente considera, lê o que ele fala, aí ele tem mais peso, entendeu? Seria a mesma coisa. Tu segue dois caras, né? Aí um tem 1 milhão de seguidores, o outro tem 10. Qual é o peso relativo dele? Às vezes, esse que tem 1 milhão tem muito mais, às vezes, relevância de um que tem 10 seguidores. Entendeu como é que é? Aí tem mais peso. Tá? Bom, agora ele vai fazer a parte aqui da classificação, né? Aí você vê, igual ele diz, tem um número de classes, um número de camadas escondidas, tá vendo? Dropout, se vai normalizar os dados sim ou não, tá? Então, ele vai colocar. E aí, nesse caso aqui, tá vendo? Eu vou botar aqui, ó, vai ter duas camadas convolucionais de gráfico aqui, ó. Tava gráfico conv 1 e gráfico conv 2. Tá? E agora vamos ver aqui, ó, o modelo dele. Tá vendo? Então, ele tem a entrada, né? Tá vendo? Ó, que são 2.708 elementos, né? E a saída vai ser lá com aquele 7. Agora ele vai fazer o treinamento. Só que ele vai usar aquele mesmo parâmetro que eu tinha especificado lá em cima. Oi? Opa! Parece que aqueles parâmetros aqui que eu botei aqui bagunçou demais aqui. Deixa eu ver como é que estava antes aqui os hiperparâmetros aqui. Antes aqui estava 0,5. Aqui estava 256.
Deixa eu ver se com esse aqui o resultado vai ficar melhor. Agora ficou melhor. O bicho ficou mais... ficou melhor. 76,44. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu até copiar isso aqui para comparar depois. Eu vou botar aqui para a gente comparar com o resultado mais para frente. Quer ver? Ó? Vamos olhar aqui. Instância 1. A 2 era... Instância 7.
Então, gente, se a gente for... Aqui a ideia aqui que quando a gente usa a informação adicional, né, é que se a gente for comparar a instância quando era a classificação normal com agora, é que a gente tenha aqui a probabilidade associada seja maior, tá? Porque você conseguiu colocar, né, no caso, informação adicional. Tá vendo? Ó? Se você comparar, quer ver, ó, que eu copiei aqui, ó, instância 1. Cadê aqui? Peraí. Então, antes aqui ele estava dizendo, ó, aqui, antes ele dizia que era com 43 algoritmos genéticos, ele aumentou para 45,68. A instância 2, ó. Antes ele estava dizendo aqui que era rede neural. Aqui, tá vendo? Ele está dizendo que é método probabilístico, com 83,37. Antes ele estava dando com 70. Então, você vê que quando ele afirma que é 1, agora ele está com a probabilidade maior do que dava antes. Esse aqui era no primeiro caso. Esse que está aqui é no segundo caso. Aqui, a instância 3, vendo aqui, ele está dizendo que é teoria. Está vendo? Aqui, antes ele dizia que era aprendizado de regras, que era 44,7. Aqui ele dá com 50,97. Então, você vê que quando ele afirma, ele aumenta a probabilidade daquele que ele está afirmando por causa do auxílio que você tem das informações adicionais. Porque, se a gente for pensar bem, cara, tem lógica. Pô, se um artigo é de rede neural, o ideal é que as citações que ele tem, a maioria seja de rede neural. Entendeu? Então, com as informações que ele tem adicionais, você aumenta a assertividade do resultado. Por quê? Porque você tem a informação adicional para auxiliar na tomada de decisão, entendeu? Essa aqui é a ideia. Tá? Né? Então, você já tem como ter essa informação, né, adicional junto, tá? Então, é interessante no caso, nesse sentido. Tá? Então, a pessoa pode ver... Então, você tem uma enormidade aqui desses problemas. Ó. Se você for olhar aqui, ó, a gente tem esse aqui, por exemplo, ó, uma outra área que o pessoal trabalha com isso é essa área também que tem a ver com genética, né? Porque aí o cara vê, pô, se essa molécula está seguida por essa aqui, então ela tem tal característica. Entendeu? Então, cara, tem uma série de aplicações que você pode ver com essa aplicação aí de grafos. Tá? Tem um número imenso de aplicações que dá para fazer. Eu sei, gente, que como essa aqui vamos dizer, a primeira vez que está vendo, é meio complicado mesmo. Tá? Isso aqui porque o esquema muda radicalmente, assim, perto daqueles que vocês já tinham visto anteriormente, tá? Mas que o negócio, ele funciona, né? Que ele funciona muito bem.
tá? Para poder fazer esse tipo de coisa, tá? Mas e aí, gente? Alguma dúvida aí? Pode perguntar, gente, pode falar, não tem... Entendeu? Que uma coisa que pode fazer aqui dentro é, de repente, mudar essa questão também aqui da arquitetura e tudo mais, para ver se... né? Para melhorar, né? Porque você pode fazer isso também, né? Por exemplo, professor, como é que pode mudar? Pode mudar, porque lembra, o hiperparâmetro estava lá em cima, aí pode mudar aqui, ó. Aqui, posso mudar, botar mais ou menos camadas, aumentar ou diminuir o número aqui de neurônios e por aí vai. Tá? Para isso aí. Tá? Quanto de acurácia está no Em qual dos dois? No primeiro? Vamos ver aqui. Opa. Deu 76,44. Deu quanto, teu? Deu 78, mas... Não. O GNN ficava... Aham. E... Entendeu? E esse outro aqui de baixo, teu deu quanto? Meu que deu... Quanto? 74. Então ficou bom pra caramba. Mas tu alterou alguma coisa desse hiperparâmetro aqui ou não? Esse aqui? Não, né? Na verdade, no learning ratio eu botei 0,015. Aqui, 0,15. Ah. Não, entendeu? Que aí tem que ter realmente testar, né, para ver se consegue melhorar o resultado, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Vou botar aqui 64, 32, 32. Vamos ver. Vamos ver se mudando lá. Rapaz, aí parece que está melhorando, ó. Aí, botei mais camada. Cara, eu acho que vai melhorar bastante, ó. Ó como é que o Val-Loss aqui está diminuindo pra caramba, ó. Eu acho que vai chegar no 300. Agora, ó, você vê que agora que começou a estabilizar, ó. Viu? Agora que estabilizou. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó.
como é que foi lá embaixo, ó. Tá vendo? E a cor se for mais lá em cima, viu? Obrigado. Vamos ver aqui se... Eita! Obrigado. É o ar-condicionado que eu estou embaixo do ar aqui. Aí... incomoda que o... Vamos ver se... Quer ver? Aqui... Mas é isso aí, tudo bem que agora ele... aqui as probabilidades realmente ficaram bem altas, né, em relação ao outro. Né? Então, a ideia aqui foi com essa ideia que você pode, para fazer a classificação, né, usar informação adicional, você consegue aumentar, né, a probabilidade aqui da classificação, porque tem muitos problemas que na prática dá para você fazer desse jeito. Né? Então, se você mesmo procurar aqui, você vai ver aqui. Então, você vê, cara, que tem muitos problemas mesmo. Vendo? Então, tá vendo? Ó? Detecção, tá vendo? Essa é a questão de recomendação de produtos e serviços. Então, você tem e mais ou menos, viu? Igual aquela ideia lá, quem comprou esse também comprou. Então, já vai vendo a relação entre esses elementos, tá? Detecção aí de fraudes, a descoberta de medicamentos e química computacional, né? Previsão de tráfego, análise de redes sociais, também sistema de recomendação em redes sociais, sistemas de localização e navegação. Isso aqui é processamento de linguagem natural, é óbvio que as palavras estão relacionadas, tem a questão tanto semântica quanto sintática, né? Essa parte também de otimização combinatória, análise e interação de proteínas, então tem
é aplicação pra caramba que você pode ter nessa parte aí de grafos, tá? Tem muitos problemas aí, muita coisa interessante que dá para resolver, né? Tá bom? Às vezes a gente acha que o nosso